que significa Deus conosco, venha ser louvado e glorificado. Deus Emmanuel. Na tua santa palavra, na tua poderosa palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse é o Senhor, diante de todo laço, embaraço, todo empecilho do diabo, né? Toda amarra, toda escama vem cair por terra. A gente vai impedindo, né, da live de fluir, crescer, né? Frutificar. Vem cair por terra. O Senhor vem tirando todos os laços e embaraços e amarras do diabo. Em seu santo nome poderoso de Jesus Cristo. O Senhor nos guarda, nos consola, nos livra de todo mal. Direita a vereda da justiça. Unja a nossa cabeça com óleo. Coloca um caminho novo pra gente passar. Um caminho de Emaús, que significa Deus conosco. Venha ser que nem na cidade de Cesareia, onde foi pregado o Evangelho, muitos creram, converteram, né? Foram batizados pelo seu santo nome, poderoso Jesus, batizados com água, com fogo pelo Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, assim como foi na cidade de Cesareia, venha ser aqui. Em nome de Jesus, amém. Então isso como sua palavra, né? Hoje vai ser Hebreus, capítulo número 2, lá no Novo Testamento. Você se encha do Espírito Santo. Você como a luz da aurora que nasceu para brilhar mais e mais até ser dia perfeito. Em Cristo diz amém. Deus é mau, que significa Deus conosco. Deus nos conforta, nos fortaleça, nos abrace. Nos conceda graça, vigor, sabedoria, renovo, caminho novo para a gente passar, de fonte de vida. O título da palavra, né, de Hebreus, capítulo número 2, do versículo 1 ao 4, é advertência a prestar atenção. Aqui o título da palavra já começa chamando a pessoa para prestar atenção. Isso significa que essa palavra vai ser muito forte, né? Vai ter um incômodo muito bom, né? É uma palavra que vai estar acrescentando na vida das pessoas. Então eu te oriento a fazer o mesmo, você prestar atenção. A mesma advertência que Paulo fez na época. Então, vamos lá. Deus de misericórdia, nos dá graça, sabedoria e renovo. Versículo 1, vamos ver o que o apóstolo Paulo quis escrever aqui. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção no que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. E Paulo está falando para a gente prestar atenção no que a gente ouve, né? No ouvido. Inclusive tem pessoas que falam, né, que a gente tem 2 ouvidos mais para ouvir mais do que falar menos, né? Temos só uma boca. Mas aqui Paulo fala também para a gente prestar atenção no que a gente está ouvindo, né? Para a gente assimilar aquilo, né? E ouvir mais assim, coisas que podem prejudicar a gente, podem até nos afastar do caminho do Senhor. Já vi pregadores pregar sobre isso, mas escrito na Bíblia, né? Também. Paulo estava dando essa advertência para você prestar atenção no que ele vai ouvir, né? Ter cuidado com o que ele vai ouvir. Continuando. Que Deus traz uma transformação na sua mente. Em Cristo diz amém. Inclusive a Bíblia também fala, né, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Tem uma outra versão que fala, né? A fé vem por ouvir a mensagem de Cristo, né? Então vamos lá. Versículo 2. Pois uma vez a mensagem transmitida por meio dos anjos era válida e toda transgressão, desobediência, recebeu devida punição. Tipo assim, os anjos, eles ouviram, né, a palavra de Deus, mesmo assim eles se rebelaram contra Deus e sofreram a opressão, né? No caso, eles foram mandados para o inferno, tentaram invadir o reino de Deus, né? O diabo e uma terça parte dos anjos foram retirados de lá. Mas Deus nem entrou na batalha, nem sequer entrou, que a gente pensa isso, né? Nem precisou de Deus entrar. Deus ficou na sala do trono dele quietinho, né, sentado, descansando, enquanto os anjos Miguel, os arcanjos, que lutaram, né? Serafins, e venceram o diabo e seus demônios. Mas Deus não destruiu eles, mas mandou eles para o inferno. Deus criou o inferno por causa do diabo, né? Ele mandou ele e seus opressores, né, na terça parte dos anjos. Algumas pessoas têm dúvida que Deus não... Nem foi Deus, né? Porque Deus não entrou na batalha, foram os anjos. Porque não destruíram o diabo, só expulsaram eles do céu, né? Não destruíram ele. Eu creio que talvez Deus tenha dado tempo também, né? Para ver se o diabo arrependesse. Mas como ele é o diabo, né? Ele não se arrependeu. Por isso que vai ser destruído no Apocalipse, né? Então vamos lá. Assim como Deus dá tempo para o ser humano também, talvez Deus tenha dado esse tempo também. E Deus também é bom, né? Ele não quer destruir ninguém, matar ninguém. Quem quer fazer isso é o diabo, né? Mas Deus não. Se dependesse dele, né, nem isso não teria acontecido. Então, o inferno não foi criado pelo ser humano em si, mas pelos demônios. Então vamos lá. Os anjos, né, dominadores. Mais uma vez a mensagem transmitida por meio dos anjos. Olha isso aqui, né? Versículo 3 agora. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação?
Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, apenas confirmada pelos que a ouviram. Aqui Paulo está falando o seguinte, ele fez uma pergunta no pedacinho primeiro do versículo, que diz assim, como escavaremos nós se negociarmos tão grande salvação? É uma pergunta. Tipo assim, a salvação é pela graça, né, por intermédio da fé de Cristo, né? A obra consumada, derramada de Cristo. Efésios fala, né? Sois salvos pela graça mediante a fé, não por obras para que ninguém se glorie. Em Romanos fala que a gente confessar com a nossa boca, né? Será salvo. A nossa língua, né? A nossa boca. Que Paulo está falando o seguinte, se a gente rejeitar essa salvação que vem de Cristo, nós não seremos salvos. O diabo também foi mandado para o inferno, é isso que Paulo está querendo dizer. Ele está falando assim, se a gente rejeitar, né, que ele está falando. Então, se a gente rejeita, né, Cristo, a salvação por Cristo, a gente não vai ter como salvar, porque a salvação é só por ele, quem está entendendo. Isso que Paulo está querendo dizer. Se a pessoa rejeita Cristo, né, o sangue de Cristo, não tem como ele ser salvo, né? Então, por exemplo, a Bíblia mesmo fala em Amós, capítulo 3, versículo também 3, no Antigo Testamento. Para quem não sabe, né, tem um capítulo da Bíblia que chama Amós. Tem gente que não sabe. Deus não sonda, ele nos conhece. Lá fala que andarão dois juntos se não estiverem de acordo. É uma pergunta, né? Não tem como, né? Então, por exemplo, se eu estou discutindo com você, você pensa numa forma, e o outro pensa as formas contrárias àquilo, vai ficar a discussão, não vai ter como os dois andar juntos, sim ou não. Um momento ou outro, algum vai cansar, né? Alguma partir para um lado diferente. Então, quando os dois andarem juntos, tem que estar de acordo. Já para a gente ir para o céu, né, a gente tem que aceitar Jesus também. A gente quer morar com ele, mas se não aceita ele, como que vai, né? Não tem como. Então, para a gente ter essa salvação, a gente não pode rejeitar Cristo, né? O Paulo está falando também que a salvação primeiro foi anunciada pelo Senhor, né, o Senhor Jesus. Depois, para as outras pessoas também que a ouviram. Que Paulo está falando o seguinte, talvez se vocês não acreditarem em mim, né? Tem outras pessoas que ouviram. Paulo não viu Jesus, né? Converteu depois. Jesus apareceu para ele em visão, né? Mas ele vê na época que Jesus estava aqui, ele não viu. Ele era judeu, mas mesmo assim não viu. Ele ficou sabendo falar da fama, né? Mas não tinha visto. Ele perseguia a igreja, inclusive. Mas depois ele converteu. Aí ele falou o seguinte, vai que esse povo não acredita em mim, né? Tem outras pessoas que também ouviram Cristo pregando e eles podem confirmar na época, sabe? É isso que o Paulo está falando. Você falou dessa forma, porque antes ele era perseguidor, né? Antes. Talvez surgisse alguma raiz de dúvida nessas pessoas, né? É por isso que Paulo falou isso. Mas Jesus falou, né? Que ele é o bom pastor e quem é a ovelha dele segue ele, né? Ele falou isso na Bíblia. Que é o bom pastor que daria sua vida na resgate de muitos, né? Porque as ovelhas seguem ele, né? Então vamos lá. Versículo 4. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. E Paulo querendo dizer que a salvação também foi confirmada através do testemunho de sinais, né? Deus deu vários sinais, quando Jesus estava na terra, ele fazia vários sinais, sim ou não? No Antigo Testamento também, né? Na época da lei, da época da velha aliança também. Maravilhas também, Deus fez várias maravilhas. Milagres, Jesus fez muitos milagres, né? Deus também fez no Antigo Testamento. E os dons do Espírito Santo que ele distribuiu para cada pessoa. Tudo isso confirma, né, a salvação em Cristo. Isso que Paulo quer dizer. Tudo isso confirma, né, que a pessoa tem a salvação. Eu já vi alguns pregadores falar o seguinte, tem gente que profetiza, né, em nome de Jesus, tem dom de línguas, tem não sei o quê, mas não está salvo. Paulo fala o contrário, né, essas pessoas que têm esses dons estão salvos. Paulo está falando o contrário disso. Quem crê diz amém. Jesus é feito semelhante aos seus irmãos. É o título da palavra, né? Do versículo 5 ao 18. Então vamos lá. Pois não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando. O Paulo está falando, né? Tem um mundo novo que vai vir. Que em Apocalipse fala que Jesus vai fazer um novo céu e uma nova terra. Está falando do novo mundo. Vai ser um mundo novo que Deus vai construir. Vai destruir o diabo, né? Os arcanjos, mesmo assim. Ele vai, os demônios, os dominadores, eles assim, vai construir uma nova terra, um novo céu, uma nova terra, que diz as Escrituras. Que não vai ser mais corrompida, não vai entrar mais mal lá. Deus permitiu o fruto do bem conhecimento, do bem e do mal para Adão e Eva comer, né? Não era para comer, né? Jesus deu a ordem, mas ele permitiu aquela árvore lá, para testar eles e também para dar o livre-arbítrio, né? Hoje nós estamos nessa terra como um teste de passagem, né? As pessoas que querem servir a Deus vão para essa nova terra, esse novo céu. E as que não,
vão para o inferno, infelizmente. Não é da vontade de Deus, né? A Bíblia fala que a vontade de Deus toda carne seja salva. Mas infelizmente quem não aceita o Senhor Jesus não tem como ter a salvação, né? Ele é a principal pedra de esquina, igual o Pedro falou. Em Atos e também fala em 2 Pedro. Em 2 Pedro ele acrescenta mais, explicando, né? Que a pedra de esquina, para quem ama o Jesus, né? É uma pedra preciosa, de valor. Para quem não ama, é uma pedra qualquer. Se nós amamos Jesus, eu vou dizer como se fosse uma pedra colossal. Uma pedra de esquina, sim ou não? Jesus é a principal pedra de esquina. Então, para a gente ter salvo, a gente precisa aceitar o Senhor, né? Em crer, diz amém. Por isso que Paulo falou, né, que esse novo mundo que vai vir. Nesse novo mundo não vai entrar pecado, não vai entrar nada. A gente vai ser perfeito e no novo céu também. Não precisaria de Deus criar um novo mundo e um novo céu, sim ou não? O diabo foi destruído nessa época, né? Mesmo assim, Deus vai criar e ainda vai pôr anjos guardando essa nova terra, que diz Apocalipse. Se não lê Apocalipse, leia, né, as profecias de João. O apóstolo João quis escrever, né, deu ali. Está entendendo? Diz amém. Versículo 6 em diante. Mas alguém em certo lugar testemunhou, dizendo... Vamos ver que a pessoa testemunhou. Uma pergunta aqui agora, 2 perguntas na verdade. As pessoas fazem até hoje, nos dias atuais. Faziam nessa época, mas faziam até hoje. Fazem até hoje. Que é o homem para que com ele te importes? É uma pergunta. Já vou explicar essas perguntas já. E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tem muitas pessoas do mundo que falam assim ou não. Deus não está nem para ninguém não. Algumas pessoas do mundo falam isso, não todos, né? Tem gente que é do mundo que crê em Deus também, né? Tem muita fé. Mas tem gente do mundo que fala isso, sim ou não. Deus está nem aí para os outros, não. Às vezes a gente, como cristão, em algum momento ou outro de raiva, a gente pode até falar isso também, né? Um momento ali de falta de fé. Deus não está nem aí para mim, alguma coisa assim. Jesus é conhecido como filho do homem na Bíblia, né? Ele não vai se preocupar comigo, nem nada. Vamos ver o que Paulo explica, né? Que não é bem assim, está errado. É errôneo isso. Essa interpretação é errônea. Vamos ver a explicação de Paulo no versículo 7. Essas 2 perguntas. Versículo 7 e 8, né? Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos, e coroaste com glória e com honra. O Paulo está falando que Jesus foi feito um pouquinho menor que os anjos, e foram coroados, né, com honra e glória. Um short uma vez no YouTube, não sei se é verdade. A interpretação teológica é que alguns anjos têm 2 metros de altura e outros 3. Eu não sei se é verdade. A divisão de anjos, que tem um dom de divisão, os anjos que eu vi eram pequenos, não eram tão grandes assim não. No máximo 1,5 metro, no máximo. Mas porém tem essa interpretação teológica, não sei se é verdadeira. Mas, vamos ver continuando aqui, né, versículo 8. Sujeitaste todas as coisas debaixo dos seus pés. Jesus sujeitou tudo, né, debaixo dos pés dele. Continuando o versículo 8. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Sujeitou todas as coisas, tipo assim, passou por tudo, né? Sofrimento humano. Vamos ver. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Tipo assim, a gente ainda não está vendo tudo, né? A gente não foi para o céu ainda, né? Para ver tudo. É o que Deus vai fazer, contemplar em nosso favor. Mas a gente vê uma pequena parte do que Deus faz aqui na terra. Não? Continuando. Vemos, todavia, aquele que foi feito um pouco menor do que os anjos, Jesus, coroado com honra e glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus experimentasse a morte em favor de todos. Versículo 10. Para levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, para quem e por meio de quem tudo existe, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Aqui está falando, Paulo, né, do versículo do 8 ao 9, que Jesus sofreu todos os sofrimentos do mundo, né? Paulo também fala na Bíblia, né? O sofrimento bem presente que a gente passa nesse mundo. E se compara com a glória que há de vir. Mas, porém, os sofrimentos de Cristo foram maiores, né? Porque o sofrimento que você passou de Cristo foi muito maior. Qualquer coisa que você passou. Todas as dores do mundo ele passou e venceu. Mas a principal foi a morte de cruz, né? Ele morreu e ressuscitou ao 3º dia. O véu foi rasgado, ele disse no grego, né? Tetelestai, está consumado. Ele fez tudo isso para que a gente pudesse ter a salvação e não ir para o inferno. E também para que nós fôssemos feitos feitura dele, né? Tipo assim, parecido com ele, né? E também filhos de Deus. Essa parte que fala que fomos feitura de Deus não é nesse capítulo, não, é em outro. Quer dizer que Jesus nos ama, sim ou não? Ele fez tudo isso por nós, né? Com amor a nós, seu santo nome. O perfume de Cristo vem ser exalado em você, nosso bom pastor. Amém, irmãos? Jesus é a nossa pedra colossal, né? A principal pedra de esquina. Jesus é nosso farol, a lâmpada que ilumina. Resplandecente estrela da manhã. Quem crê diz amém. Vou fazer uma pequena oração, mas bênçãos seus declarados no nosso meio. Vou fazer uma pequena oração para você aceitar o Senhor, né? Para você ser salvo.
você ir para o céu, ficar do lado de Jesus. Em Romanos fala nem que para a salvação, a gente tem que confessar com a nossa boca, ou seja, falar, né? Confessar é falar. Se a gente faz essas orações, e também crer, né? Em todo o seu coração, que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Você também tem que crer, né? Que Jesus ressuscitou. Essas duas coisas para ter a salvação. Paulo fala na Bíblia, né, explica em Gálatas, se Jesus não tivesse ressuscitado, nossa fé era em vão. Graças a Deus ele ressuscitou. Então vamos lá. Ele fala também que se ele não tivesse ressuscitado, a gente estava preso aos nossos pecados ainda. Então vamos lá. Uma criança desde o ventre da mãe já comete pecado, senão já nasce pecador. Nós também pecamos, senão. Então vamos lá fazer essa pequena oração. Confessar o Senhor. Eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu único, legítimo e suficiente Salvador. Ele apaga o meu pecado, as minhas transgressões. Me livra da culpa, né? Me faz viver algo novo. Me livra do inferno, a minha alma do inferno. Eu creio que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele é meu único, legítimo e suficiente Salvador. Ele apaga o meu passado, minhas culpas e as minhas transgressões. Escreve meu nome no livro da vida. Uma alma imaculada. Em nome de Jesus. Amém. Versículo 11. Eu jamais serei o mesmo. Repita aí comigo. Vamos lá. Versículo 11. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Que Paulo está falando que tantas as pessoas que santificam, né? Quantos que são santificados são de um só. O que quer dizer isso, Mateus? Explica para nós, né? Fala no português, né? Tira o verbo aí, fala no português. Quando esqueça, só vai brincar. Quando a pessoa fala isso, né? É uma palavra mais difícil, né? Nem todos conhecem a Bíblia, o Evangelho, não sabem o que é. Porque no Antigo Testamento, na época da aliança, na época da lei, né? Na época da velha aliança, tinham 603 mandamentos que era da lei. A santificação era assim, só que porém ninguém conseguiu cumprir todos. A pessoa tinha que guardar os máximos possíveis dos mandamentos. E os mandamentos que ele não conseguia cumprir eram passados por cordeiro. Né? Mas, na época da lei também tinha punições pelo pecado também, severas inclusive. Alguns apedrejamento, morte. Às vezes caía fogo do céu, enfim. São pecados que tinham consequências terríveis. Mas calma que hoje nós temos a nova aliança. Né? Cristo veio, essa ira de Deus caiu sobre ele. Somos no ano aceitável do Senhor agora. Dispensação da graça. Dispensação da graça. Então, deixa eu fazer você viver algo novo. Mas na antiga aliança, a santificação era assim. Tem algumas pessoas que acham ainda que é dessa maneira até hoje. Mas porém não. Em Hebreus, no capítulo 1, falava lá, não sei se você lembra na live da semana passada, nós somos santificados por Cristo. Né? Fala amém. Tem outro capítulo da Bíblia também, que Paulo explica, que nós somos santificados por Cristo. Depois que Cristo ressuscitou, foi para a nossa santificação. Então quer dizer que hoje a santificação não é mais pela obras da lei, mas sim pela graça mediante a fé. A gente diz amém. Foi Cristo que fez por nós. Né? Mas Paulo está falando assim, tantos que santificados e tantos que se santificam. Tipo assim, os que foram santificados por Cristo, e os que tentam santificar na lei ainda, né? Essa palavra está servindo para os dois. Quem acha que ainda não tem que santificar na lei, também está servindo para ele. É isso que Paulo está querendo dizer. Embora o livro de Hebreus fale direto para não viver mais na lei, enfim. Fala que para Deus a lei passou. Em Hebreus fala várias coisas. Fala que a lei está caduca, né? Ficou velha. Mas, mesmo assim, tem gente que estava na lei ainda. Por isso que ele falou, tantos que se santificam e tantos que são santificados. Eu quero dizer que essa palavra serve para os dois. Quem crê diz amém. Mas tem alguns capítulos que é voltado para quem está na lei para sair, né? Mas esse não, serve para os dois. Esse pedaço aqui em diante, na verdade, né? Então vamos lá. Na verdade, todo esse capítulo serve para a igreja, na verdade. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Porque Jesus não envergonha de chamar a gente irmão, sabe por quê? Alguns foram santificados pela obra da cruz, né, que ele fez, e outros tentam se santificar ainda guardando a lei. Nenhum deles Jesus se envergonha deles. Nem quem fala assim, Jesus você cumpriu por mim, né? Eu já fui santificado. Ou quem ainda tenta santificar na força do braço, todos esses Jesus se alegra de chamar eles de irmãos, todos os dois. Mas porém a salvação provém de Cristo. Esse povo aqui, mesmo se eles guardassem a lei, eles criam em Cristo, né? Eles já estavam salvos. Mas a maioria dos judeus não creem. Essa palavra foi designada para os judeus, né? Mas a maioria dos judeus não crê. Essa palavra também serve para a igreja, né? Que era para a igreja, o pessoal que cria, né? Então serve para a igreja também. Porque muita gente não sabe, a gente que acha que a Bíblia é toda voltada para nós, mas não, fala assim, não. A gente não sabe disso. Mas o Antigo Testamento quase todo era só para os judeus.
quase todo, né? O Antigo Testamento era só para os judeus na época, antes de Cristo vir. O Novo Testamento serve para a igreja, serve para ímpio. Algumas palavras do Novo Testamento servem para o ímpio, para as pessoas do mundo. Não é tudo que é para a igreja, mas a maioria é para a igreja. E tem algumas que era só para o povo de Israel na época, que Jesus pregou só para eles. Tem algumas passagens que só servia para eles. E quando Jesus prega para os apóstolos, também serve para nós. Porque Paulo fala que nós estamos debaixo dos mandamentos dos apóstolos. Quer dizer que quando as pregações eram para os apóstolos, serviam para nós. Quando Jesus pregava com um fariseu, pregava com outro judeu diferente, não servia para nós, só serve para eles na época. É meio difícil de entender isso, mas posso fazer um vídeo só explicando sobre isso. Mas resumindo, a Bíblia não é toda voltada para nós. Mesmo assim, a gente lê a Bíblia toda? Lê. Mas ela não é toda voltada para nós. Quem crê diz amém. É só 25% que é para os gentios, que somos nós. 75% da Bíblia é para os judeus. Então vamos lá. Jesus não se vergonha de chamá-los irmãos, como eu acabei de falar, só complementando aqui. Ele diz, vamos ver o que Jesus diz, né? Proclamarei o teu nome aos meus irmãos. No meio da assembleia te louvarei. E também eu porei minha confiança nele. Aqui imagina a tamanha honra, né? Deus vai fazer uma assembleia no céu com o nosso nome, né? Exaltando, até a gente ir para lá, né? Quando a gente for para lá, tudo bem. Quando a gente estiver na terra, Deus vai fazer uma assembleia no céu louvando o nome nosso, né? Imagina que tamanha honra, né? Deus fala assim, vamos louvar, fazer uma assembleia solene de louvor, louvando aquela pessoa. Também Deus vai pôr confiança em nós, Deus está confiando na gente. Imagina a tamanha responsabilidade, não? Deus também está confiando em nós. Vamos continuar. Novamente diz, aqui estou com os filhos que Deus me deu. Outra coisa que Jesus falou. Deus chama nós de filhos, né? Somos filhos amados de Deus. Você não sabia, você sabe agora. Inclusive, tem duas interpretações teológicas, né? Sobre Barrabás. Mas eu creio mais na segunda, mas eu vou explicar a primeira. Alguns creem que Barrabás era como se fosse o diabo. Ele foi como é que fala? Solto, né? E Jesus foi preso no lugar. Da segunda interpretação, eu creio que Barrabás é como se fossem os filhos de Deus. Eu creio nessa segunda. Porque foi necessário que Jesus fosse para a cruz, né? E morresse no nosso lugar. Para que Barrabás fosse solto, nós, né? Fôssemos soltos. Mas, você sabe o que significa Barrabás? Significa filho de Deus. Por isso que eu creio na segunda interpretação, por isso. Por causa do significado, né, do nome Barrabás. Significa filho de Deus. Barrabás era ladrão, né, bandido. Mas Deus perdoa a todos, sim ou não? Deus veio para perdoar pecados, né? Então Barrabás significa filho de Deus, né? Jesus foi na cruz para que Barrabás, nós, né, fôssemos soltos. Então, vamos lá. Isso nos dá um alívio, sim ou não? Jesus perdoou o ladrão na cruz, Jesus veio para perdoar, sim ou não? Ele mesmo falou, não vim para justos, mas pecadores em busca do arrependimento. Então vamos lá. Continuando aqui, irmãos. Versículo 14 agora, né? Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por meio da fé derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Em outras palavras, né, resumindo o que Paulo falou, Cristo morreu na cruz para derrotar o diabo. Eu falei isso na live do capítulo 1, que mais para frente falava isso em Hebreus, né? Falou, foi no 2. Jesus Cristo morreu na cruz para derrotar o diabo. Não está falando isso que é o apóstolo Paulo, não é eu, né? Quer dizer que o diabo já foi derrotado, já foi vencido. Falamos incrível, diz amém. Por isso que Jesus disse, né? Tetelestai, está consumado, no grego. Deus vai te libertar seu filho das drogas. Não sei para quem que é essa palavra, né? Deus mandou falar. Mas e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Deus veio para escravizar, né, as pessoas que tinham medo da morte. Quando era do mundo, tinha um medo terrível da morte. Você também tinha? Sim ou não? Eu tinha muito medo de morrer. Eu dava uma doença, né? Pensava se eu morrer, alguma coisa assim. Quando eu tinha uma determinada situação também, eu tinha medo de morrer. É Cristo veio, né, para que esse medo acabasse em nós. Em algum momento ou outro pode ser que você tenha esse medo também, mesmo sendo cristão. Mas, porém, não é permanente, não é sempre mais igual era do mundo. Não é daquele mesmo grau também. A gente é ser humano, pode acontecer, né, de dar esse medo da morte. Mas agora é bem pequenininho, bem pequenininho, faz assim, né? Bem pequeno. Aquele que antes estava escravizado com medo da morte, agora não está mais. Tem alguns pastores que creem que esse medo é espiritual. Eu não sei se é mesmo. Né? Que a pessoa está condenada ao inferno, depois que ela aceita o Senhor, né, ele tem a salvação, esse medo passa. Eu não sei se isso é verdade. Mas vamos lá. Versículo 16.
Pois é claro que não veio para ajudar os anjos, mas os descendentes de Abraão. Jesus não veio para ajudar os anjos, mas descendentes de Abraão. Quando você vê aqui falando descendentes de Abraão, está pensando o seguinte, só está falando para o pessoal de Israel na época, né? Mas não, nós também somos descendentes de Abraão. Paulo vai explicar isso nos capítulos mais para frente de Hebreus, né? Qualquer pessoa que aceita o Senhor é descendente de Abraão também. Ele explica, inclusive, que esses que são os descendentes de Abraão, da fé, né? Os da época da lei não eram. Mesmo que viessem das tribos, né? Mesmo assim eles não eram descendentes de Abraão. Eles não receberam a promessa, né, de Cristo. Alguns até receberam, mas não foram todos. A Bíblia fala no capítulo Heróis da Fé, né? No capítulo 10 ou 11, ou 12, alguma coisa assim. Fala lá que falando de tal recebeu, mas passou pelo processo, fez isso, fez aquilo, vai explicando, né? A história, resumindo a história de cada um. Mas chega depois no pessoal da lei, nenhum recebeu. Naquele capítulo lá, fala assim. Ele fala que nós vamos receber. Quer dizer que o pessoal da lei não recebeu a promessa. Eles não foram considerados descendentes de Abraão também. Quem crê diz amém. A promessa hoje vai ser para nós também. Porque Abraão, Isaac e Jacó eram antes da lei, né? Eram antes. Ninguém na lei conseguiu, sabe por quê? Porque na lei você tinha que cumprir os 613 mandamentos para receber a promessa. Agora não, agora nós somos a nova aliança. Em Coríntios, Paulo fala, né? Que nós recebemos todas as promessas do sofrimento de Cristo na cruz. Até as bênçãos também é por causa de Cristo que a gente recebe. A Bíblia também fala que a gente tem que plantar para colher, né? Também. Igual, por exemplo, a bênção financeira, a gente dá o dízimo para isso. Para a gente receber dízimo, oferta, né? Mas tem que ser com alegria também, Paulo fala. Tem que ser com alegria, senão não adianta também. Se você for dar forçado, você não vai frutificar aquela semente, né? Vai morrer. Mas, dá um exemplo em Hebreus também, que Abraão deu dízimo, deu esse exemplo para a gente dar também, né? Por essa razão, ele deveria ser semelhante aos seus irmãos, em todos os aspectos. Cristo foi semelhante aos irmãos, né? Em todos os aspectos, as pessoas, né? Ele vem em forma humana, vai explicar isso agora. Para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer expiação pelos pecados do povo. Ele vem como sumo sacerdote fiel, né? Mas eu não vou explicar por que ele era o sumo sacerdote, nem o que é o sumo sacerdote. Tem um capítulo voltado só para isso, em Hebreus também. Eu vou explicar só no Kawai, nas lives gravadas, posteriormente. Você assiste lá, você que não me segue no Kawai. Tem que me seguir lá, porque minha principal rede social é lá. Sabe por que é a principal? Porque tem mais visualizações, tem mais seguidores, tem mais curtidas, comentários. Isso que é a principal. Eu amo todos os lugares igualmente, né? Óbvio. Mas é a principal. Porque mais pessoas vê, né? Tem mais visualizações, curtidas, comentários. Enfim, mais engajamento, né? Engajamento é uma gíria, né? Que eles usam para rede social. Jesus fez expiação dos pecados, né? Nos capítulos de Hebreus mais pra frente vai explicar, então eu não vou explicar aqui. Versículo 18. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando foi tentado, quando Cristo foi tentado, né? O que ele mesmo sofreu quando foi tentado, vamos ver o que aconteceu. Um Hebreus fala mais para frente, né? Que Jesus foi muito tentado, mas não pecou. Em outro capítulo da Bíblia, né? Paulo fala, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ele não está contradizendo, quer dizer que só Jesus não pecou, né? Ele não está contradizendo, está se complementando. É capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Se você está passando por alguma tentação, em alguma área da sua vida, de pecado, peça ao Senhor para te livrar, né? Ele venceu a tentação para que você vença nele. Para você clama no nome de Jesus, né? E vence. Tem alguns pregadores que falam o seguinte: Deus não vai te ajudar na sua tentação, vai ter que vencer ela sozinho. Já vi muitos pregadores que falam isso. Mas aqui em Hebreus está falando justamente o contrário, né? Jesus venceu a tentação para que você vença nele. Quem crê diz amém. Tem pessoas que conseguem, sim, com a força do braço, vencer a tentação. Mas tem gente que não consegue. Mas essas que não conseguem vai ter que evitar de ir em certos lugares, sim ou não. Vai ter que ralar um pouco mais, né? Orar mais, jejuar mais. Porque quem não tem o Espírito Santo não vai conseguir. Porque na Bíblia fala, né? Quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Quem ainda não tem o Espírito Santo, mas mesmo assim quer fugir do pecado, né? Não tem ainda. Vai ter que pedir para Deus, né? Ou você que tem o Espírito Santo também, mas mesmo assim tem uma área que você ainda não venceu, você vai ter que pedir para Deus, né? Para estar te ajudando a vencer nessa área, nessa tentação. Porque foi ele que venceu, né? Para que você vença. Quem crê diz amém. João fala, né? Que quem tem o Espírito Santo não nasceu de novo, né? Quem tem o Espírito Santo, não vive na prática do pecado. Ou seja, não fica pegando todo dia, né? Toda hora. Que a gente do mundo a gente faz isso, né? Pecava todo dia, toda hora. Hoje em dia tem uns escorregões dos pecados que acontecem, infelizmente, a gente comete. A gente pega até em pensamento também.
Mas, como os Salmos falam, mas misericórdia do Senhor eu quero. Mas, João também fala, né, que aquele que não tem pecado é mentiroso. Quando ele fala que não vive na prática do pecado, é prática, né? Por exemplo, se eu praticar todo dia, eu vou ficar bom em alguma coisa, matemática, por exemplo. Matemática é prática. Mas, de vez em quando, eu posso errar uma conta, mesmo sendo bom em matemática. Não. Tem esses escorregões. Por isso que ele falou que não tem pecado é mentiroso. João que falou, né? Jesus falou também pra gente, se for julgar, tirar o cisco do olho do irmão, tem primeiro tirar o argueiro do nosso olho, né? Primeiro. Jesus também fala isso, né? E João também fala que aquele que confessar o pecado, né, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados. Incrível, diz amém. Elohim, El Shaddai e Adonai continuam entoando o nome dele. Com louvores, salmos, hinos, cânticos da harpa de Judá, Israel e Benjamim. Irmãos, uma coisa que Deus está pedindo para falar, né? Sempre que der, leia salmos na Bíblia. Você que já lê, fique em paz. Não precisa ser todo dia, mas sempre que der. Foi o que o Espírito Santo falou para falar. Eu leio quase todo dia, é muito difícil de eu não ler, fica faltando só 1 ou 2 dias na semana. Eu leio à noite, né? Mas o Espírito Santo também está falando para ler salmos e cantares, sempre que der. Salmos e cantares. Você que já lê, você fica em paz. Né? Você que não lê ainda é uma direção do Espírito Santo. Não creia em mim, né? Mateus falou, eu vou ler. Não. Creia porque Deus está falando para você fazer. Não em mim. Mas enfim. Então é isso, né? Deus te abençoe e contempla os santos, os justos e os retos. Deus ama quem tem um coração contrito, quebrantado e reto. Deus é galardoador daqueles que temem e o buscam e são chamados segundo o teu propósito. Né? Deus efetua tanto o querer quanto o realizar em Cristo Jesus. Você é fruto e herdeiro de Benjamim, um posse dessas bênçãos proféticas. Mas o Senhor é declarado no nosso meio. Vou encerrar a live por aqui então, tá bom? O Senhor é nosso bom pastor, ele contempla quem ele ama. Então é isso, né? Deus te abençoe.